Né, o que todo mundo se pergunta é sobre os sócios da 3G Capital, gestora de Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e também Alberto Sicupira, Carlos Alberto Sicupira, que são os acionistas de referência da companhia. Portanto, oficialmente eles ainda não se pronunciaram depois ali, né, que os documentos foram apresentados à CPI. O CEO das Americanas, ele disse que segue com a análise dos documentos para saber se houve ou não, então, envolvimento de mais pessoas, inclusive do Conselho de Administração, e que se ficar provado, eles também serão punidos. Os documentos que eu tenho hoje, tá, não mostram nem envolvimento de conselho, nem envolvimento de acionista. No entanto, se conselho, se acionista ou se qualquer outra pessoa das Americanas ou de fora das Americanas estiver envolvida nesse processo, é minha responsabilidade, como diretor-presidente dessa companhia, ir atrás e responsabilizar. Tá aí, né? Algo fundamental agora, a responsabilização dos envolvidos, né? Se realmente os 3 maiores acionistas sabiam ou não, não há ainda, né, nenhuma prova ali apresentada de que essa manipulação, como já foi divulgada, assumido, inclusive, pela própria Americanas, não há nenhuma prova de que os 3 estavam ali diretamente sabendo disso. É o que ainda há ali para ser apurado, né? Se o Conselho Administrativo sabia ou não, viu, Felipe? Aí é uma outra história, porque é até difícil se tinha ali a diretoria financeira toda sabendo, fazendo manipulações, né? Duas apresentações diferentes para ser mostrada no Conselho Administrativo, aí é uma outra história, até porque o Sicupira fez parte muito tempo ali, presidindo, inclusive, esse conselho administrativo. Agora, cabe saber, né, exatamente se esta questão chegou até aos majoritários, mas o que a gente fica aqui indignado é entender, né, como isso foi feito durante muitos anos, inclusive uma empresa de capital mista, com acionistas sendo ali, né, manipulando resultados de bilhões de prejuízo para milhões de lucro, até para retirada de pagamento de bônus. Pois é, Paula, é uma situação bastante peculiar e agora assumidamente fraude, né, um caso muito importante, muito chocante, inclusive, no mercado de capitais e que merece uma punição exemplar até mesmo para que isso não contamine o ambiente no mercado de capitais de outras empresas, inclusive. São 2 vertentes, Paula, nesse sentido, sobre o trio de controladores, sobre Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Teles. São 2 vertentes que estão sendo colocadas em discussão. A primeira delas é se eles sabiam e e anuíram essa fraude toda, se eles conheciam, se eles deram anuência, se eles simplesmente deixaram as coisas acontecer, inclusive para benefício próprio, e aí sim também devem ser punidos. A segunda é se o CEO, o Conselho de Administração, alguns dos diretores faziam essas maquiagens e entregavam balanços maquiados para o trio de controladores que olhavam aqueles números importantes e os números maquiados e tudo bem, e estavam contentes com o desempenho da companhia, por isso que esse CEO ficou durante décadas na companhia e a administração também, muitos diretores ficaram bastante tempo na companhia. Então são essas 2 vertentes que a CPI, que o próprio CEO, Leonardo Coelho, acabou citando que vai continuar com investigação para justamente dar esse norte aí, dar essa resposta para a sociedade e também para os acionistas. Agora, o que também está em discussão é que ontem foi divulgado que os controladores fariam uma injeção de cerca de 10, 12 bilhões, manteriam suas ações, não venderiam durante 3 anos, isso poderia dar um ânimo aí para a companhia e também, né, mostrando uma vontade do trio de salvar a companhia. Mas, né, se eles sabiam dessas fraudes, isso pode complicar a vida deles, complicar bastante, diga-se de passagem, a vida deles. Então tem toda essa situação que ainda
precisa ser desdobrada, precisa ser investigada, justamente para saber também como que os órgãos reguladores vão se posicionar. Não só os órgãos reguladores, mas os órgãos policiais também, Exato. Paula, porque é uma questão, fraude é uma questão muito séria. É cadeia. É caso de cadeia. Caso de cadeia. Inclusive, em qualquer país sério, a gente isso vê é caso comentários justamente nesse sentido. Em qualquer país sério, acionistas, CEO, diretores estariam atrás das grades, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa morosidade em tomar medidas mais duras quando as pessoas têm um certo grau ali de poder ou de influência, né? Não acusando o trio, mas o que muita gente fala é que é difícil imaginar que nesse âmbito, nessa quantidade, nessa magnitude de dinheiro que foi maquiado, que foi fraudado, os controladores da companhia não saberiam, né? Não teriam conhecimento. Aí é um problema de gestão. Aí seria um problema de gestão.